Oi, gente! Hoje é dia de caixinhas! Eu separei várias caixinhas aqui pra gente conversar sobre isso. Então eu quero muito contar pra vocês dessas caixinhas que eu uso. Deixa eu ver se dá pra ver assim. O dia que eu postei sobre as caixinhas, muita gente veio me perguntar como é que era, como que eu usava, quais que eram legais, quais que valiam a pena comprar. E aí eu vim fazer um merchan das caixinhas pra vocês conhecerem. Gente, acho que eu vou começar assim, das que eu mais uso e que eu mais gosto, para as que eu não uso tanto, beleza? A live vai ficar salva. Eu vou até deixar escrito aqui, live, porque às vezes perguntam e aí eu me perco de ficar lendo comentários. Live vai ficar salva. Beleza. E aí, gente, tudo bem com vocês? Nesta quarta-feira, dia 10 de março. Sério, olha a minha caixinha de caixinhas. Caixinha de caixinhas. Eu já perdi as contas de quantas eu tenho. Eu trouxe essas, que são as que eu mais uso mesmo. Assim, as que eu não uso, eu não trouxe pra casa, porque afinal, né? Vamos lá, gente. Eu tô tão animada. Vão me falando aí, eu vou tirando dúvidas, tá? Vou começar por três que eu uso muito. Essas três. Essas três. Tá. Então, vocês sabem que a minha especialidade é autismo, né? Então, a grande maioria das crianças que eu trabalho são autistas. Mas, isso não quer dizer que eu não atendo outras crianças, tá? Então, tem muitas caixinhas que eu uso com outras crianças também. E com autistas leves que conseguem me responder. É muito mais do que a criança consegue me trazer do que uma regra do tipo, não posso usar. Gente, tendo criatividade e o porquê você tá usando aquele recurso terapêutico, sinta-se livre pra isso, né? Vamos começar com essa aqui, que se chama Onde Está o Absurdo. E são várias caixinhas com imagens absurdas, tá? Eu e a Darda, a gente ama esse jogo, a gente usa demais. Achei que tinha travado, tá tudo bem aí, né? E aí são pequenas cartinhas com situações absurdas. Então tá, claro, se a gente for pensar em criatividade, tipo, pode ter um leão de óculos. Mas aí a criança já tá num contexto. Essa é difícil. Vou fazer teste em vocês. Gente, o que tem de absurdo aqui? O que está acontecendo? Uma criança nossa falou, esse homem tá fazendo um esporte. Eu e a Darda, a gente demorou muito tempo pra entender que o que ele viu era como se o cara estivesse erguendo barra na academia, sabe? E aí ele falou, ele tá fazendo esporte, o tigre tá olhando. E a gente ficou, como assim, né? Aí depois a gente foi entender. Então essa cartinha tem várias coisas absurdas aqui. Então, passarinho embaixo da água, o homem comendo diamante, coelho que sai da cartola... Opa, o mágico que sai da cartola e não o coelho, jornal ao contrário, um homem secando o gelo, um homem martelando um prego com um livro, um peixe numa ratoeira. E aí é muito legal porque assim, o grande intuito aqui é ver se a criança entende o que está de errado naquela cena e como que ela resolveria aquela situação, tá? Então, a gente com uma brincadeira dessa, você tem diferentes estágios de brincadeira. Eu posso simplesmente mostrar e perguntar para a criança o que está acontecendo e buscar a resposta na comunicação dela, se é uma criança que é pouquinho verbal, né? Mas ela tem que ter um nível cognitivo adequado para essa brincadeira, tá? Não dá para fazer com todas as crianças que eu tenho. Mas muitas delas já dão conta, então eu vou lá e pergunto, o que tem aqui? Aí ela fala, um passarinho na água. Aí passarinho pode estar dentro da água? E aí eu já misturo esse high effect, essa coisa, tipo, eu já tô dando a dica no meu rosto, tipo, passarinho pode estar dentro da água? E daí ela já me olha, tipo, não! Aí a gente faz brincando, não pode! E daí a gente vai assim por várias cartinhas, tá? Deixa eu pensar o que mais que dá pra fazer com essas. Eu não preparei a live, gente. Eu tô indo assim, na espontaneidade, porque realmente é o meu material do dia a dia, né? Daí eu vou lembrando de coisas durante a live e vocês vão perguntando. Aí tem para crianças que já são maiores, que já conseguem me expressar melhor, como que elas resolveriam o problema. Então, por exemplo, essa aqui. Como que você resolveria? Agora deixa eu botar ao contrário. Como é que resolve? Muda ele pra baixo. Simples. Agora, olha essa daqui.
Eu vou mostrar as duas que são mais difíceis para as crianças. E aí vocês me dizem se vocês acham difíceis também. Essas duas, ó. Essa é uma carta que eu quase nem uso, porque eu sei que para as crianças vai ser muito difícil identificar o que está de errado aqui. E essa daqui. Essas são duas que geralmente a criança fica assim. E demora bastante para conseguir identificar. Ai, a luz deu ruim ali, né? Então essas duas são as que são mais difíceis. Porque afinal, quem viu uma carroça ao vivo aqui em Curitiba, né, gente? Não é assim, não é andando na rua e ver uma carroça. Ainda mais hoje em dia que a lei não deixa, né, ter mais aquelas carroças. Então, e esse cara aqui, ele tá cantando com um durex na boca. Mas tem criança que vê o dente aqui, sabe? Dente de desenho animado, assim, que é retinho. Então essas são as únicas duas que confundem mais, tá? Mas esse jogo é super legal. E aí o que eu faço com as cartas? Eu ponho dentro da caixa maluca, eu escondo pela sala, eu colo na parede, eu coloco nos viés do nos viés. Sabe onde o tapetinho de EVA se junta, assim? Que tem uns buraquinhos? Dá pra pôr cartinhas ali de pé, então a criança chega e vai escolhendo as cartas. A gente fez hoje, até postei nos stories, a pista do carro, então o carro chegava, quando ele estacionava, ele podia pegar a cartinha e olhar. Então, assim, você tendo a cartinha, né, e o objetivo que você quer com ela é comunicação, é resolução de problema, é percepção, é realmente a questão cognitiva, para ver quanto que a criança entende que é uma coisa absurda ou não. Você vê que dentro de uma carta só a gente tem um monte de ideias. Tia Darda entrou aí, ó, Tia Darda, que jogo eu tô mostrando? O nosso queridinho. Esse jogo é muito queridinho. Com um paciente essa semana, o que eu fiz? Também outra ideia. Eu colocava a carta com ele desenhava o que tinha na carta e ele tinha que desenhar a resolução do problema no quadro branco. Então eu trabalhei assim, tudo junto, né, gente? Ele tinha que observar, imitar, usar a coordenação motora dele para fazer o desenho e aí usar essa resolução de problemas para descobrir como é que mudaria isso aqui, por exemplo. E sabe o que ele fez nessa carta? Foi muito fofo. Ele fez, tipo, o que eu pensaria? Vem um amigo, pega uma outra coleira e puxa o cachorro pro chão. Uma resolução de problemas bem simples. Gente, esse menino é autista e ele é muito criativo, ele é muito detalhista, né? Então ele vê os detalhes, o detalhe. E aí ele desenhou uma cama elástica e ele falou, o cachorro vai ter que descer pra pular. Quando ele descer pra pular na cama elástica, esse amigo vem e segura o cachorro. Aí eu fiquei tipo, gente, no cérebro às vezes, né, a gente acha que ser neurotípico é assim, ai, nossa, é bem legal. E, poxa, olha que ideia maravilhosa que ele criou, super, super bacana, né, colocando bastante elemento. E eu reforcei e deixei ele criar. Então, acho que esse é um ponto bem importante para terapeutas de plantão, às vezes a gente quer fazer a sessão com as respostas que a gente imaginou. Tipo, o avião pode estar embaixo d'água? Não, como é que eu vou tirar ele? Como é que ele fez? Ele fez um navio com uma rede de peixes. E aí, gente, essa parte é muito fofa, tá? E a gente foi construindo juntos. Eu desenhei um navio, aí eu desenhei uma rede de peixes gigante para segurar o avião. E daí arrastando o avião embaixo d'água até chegar na praia. E daí ele falou, tem que tirar o avião da água. Daí eu falei, mas ele tá muito molhado. Aí ele desenhou uma mãozinha saindo assim do navio com uma toalha gigante. Daí ele falou, é só ter uma toalha gigante? Aí eu pensei, tudo bem, né? Ele tem 8 anos. 8 anos. Então ele desenhou uma toalha gigante para poder secar o avião, pro avião sair debaixo d'água. Beleza? Querem ver mais figuras dessa ou posso pra próxima? Me respondam aí, porque tem mais, tá? Se vocês quiserem eu mostro mais figuras que tem aqui, só pra vocês conhecerem esse jogo que é maravilhoso. Vou deixar de novo a carinha dele aqui. Esse aqui. Me avisem que querem ver mais, porque tem mais umas cartinhas aqui pra vocês verem, conhecerem desse jogo, né? Posso passar. Se chama Onde Está o Absurdo, de Roberta Claro. Queria muito ter um cupom de desconto e falar pra vocês assim, use o cupom de desconto, mas não tem, gente. Eu compro na livraria. Todas essas caixinhas, a não ser por algumas que são exceções, que eu vou falar pra vocês, eu compro em livraria, gente. Então não precisa ser assim numa loja de recursos terapêuticos, tá? Arrasou, Alice! Eu preciso plastificar. Isso é um erro que eu não fiz ainda. Então que bom que você me lembrou, mas a Darda já plastificou. Porque aí vocês conseguem higienizar com facilidade e não acontece isso aqui, ó, que já tá acontecendo com as minhas. A beiradinha delas tá começando a estragar, né?
E aí dá dó, né? Porque a gente gosta do jogo. Então plastifiquem sim as suas cartinhas. Eu não plastifiquei por puro assim, pura falta de tempo, porque você tem que pôr uma por uma no plástico, passar uma plastificadora e tal. Se alguém aí quiser fazer isso, queridas amigas curitibanas, quiser ir lá no meu consultório, eu troco por 1 hora de conversa e café, tá? Estão convidadas pra ir lá plastificar. Eu tenho a plastificadora e eu tenho os plásticos, eu só não tenho tempo de ficar lá plastificando. Estão convidadas a me ajudar. E a Darda falou ali do absurdo, porque a gente tem um paciente muito fofinho que hoje a gente tava jogando esse jogo dele. É um absurdo! E a coisa mais fofa, a gente quer esmagar ele quando ele fala do absurdo. Coisa linda. Outra carta que eu gosto, outro joguinho que eu gosto muito. Antes e depois. Esse aqui, para treinar a cabecinha de funções executivas, de planejamento, que vem antes, como é que é, tentar organizar dentro da cabeça deles, né? Isso aqui é muito, muito, muito focado nas crianças autistas, tá? Acho que eu só usei com os autistas até o momento, porque realmente faz sentido, né? Conseguir trabalhar com eles essa questão de antes e depois. Porque muitas vezes eles sabem, mas na hora de conseguir expressar ou organizar aquele pensamento, vai muito longe. Vamos lá, tem vários de letra, tá? Então, tipo, que letra vem depois do I, que letra vem depois do D, que letra vem depois do Q. Então tá, tem de número de letra, mas eu gosto mais quando é de situações do dia a dia. Então, tipo esse aqui, ó. O que fazemos antes de trocar uma lâmpada? Deixa eu ver se ele vai focar melhor. Mais ou menos, né? Tá focando, gente? Dá pra ver, né? O que fazemos antes de trocar uma lâmpada? Tem resposta certa, gente? Não tem. O que fazemos antes de trocar uma lâmpada? Se a criança falar, vou na loja comprar uma lâmpada, tá certo. Se a criança responder, desrosqueio a lâmpada, tá certo. Se a criança falar, eu apago a luz, também tá certo, entenderam? É muito mais pra a gente guiar a criança pra esse caminho de ter que organizar o pensamento dela pra pensar o que vem antes de trocar a lâmpada, do que realmente pra ser tipo, a resposta certa, muito bem. Não me importa tanto a resposta certa aqui, me importa mais esse momento que a criança para pra pensar o que vem antes da lâmpada. E aí uma brincadeira que eu e a Darda a gente faz muito no grupinho é, cada um tira uma carta e se o amigo não sabe responder, ele pede ajuda pros outros amigos. Então, por exemplo, Tati, a Paula e os amigos dela aqui, né? Digamos que eu sou uma criança autista. O que fazemos depois de molhar as plantas? Aí eu não sei responder. E aí a gente treina esse pedir ajuda pros amigos. E daí eu posso escolher um amigo pra me ajudar ou eu falo, eu não sei, preciso de ajuda. E aí os meninos, geralmente meninos, né? Aqui no consultório, lá no consultório, porque eu tô em casa. Geralmente os meninos que ajudam daí o amigo. E é bem fofo que a gente tem alguns meninos que já perceberam a forma que eu e a Darda a gente guia essa brincadeira na habilidades sociais lá do grupinho. E eles mesmos guiam o amigo da forma que a gente faria. Então eles falam assim, tipo, o que fazemos antes de ir ao cinema? Aí eu e a Darda a gente fica mais de segundo plano, porque a gente quer ver eles fazendo as ações, né, dos meninos. E aí, peraí que eu só tava lendo uma coisa aqui. Tá. E aí esse menino fala assim, olha, no cinema, você vai fazer o quê antes de chegar no cinema? E aí eles ficam dando a dica assim, você vai comprar alguma coisa? Você vai no banheiro? E daí eles mesmos se organizam pra ajudar. Então esse jogo é bem fofo por isso, assim, a gente usa bastante nos grupinhos de habilidades sociais. Então esse é o antes e depois. Deixa eu dar mais alguns exemplos. Ele tem de dia da semana, que dia vem antes da sexta-feira. Mas eu não sou tão fã desses de data, até porque, ou de número ou de letra, geralmente muitos deles têm uma cabeça que é bem organizada nessa questão de decorar dias da semana, decorar datas do mês, decorar as letras do alfabeto, né? Então, pra mim não é tão interessante saber que letra vem antes e depois no alfabeto. Agora, o que fazemos depois de entrar no ônibus me interessa. Até pra saber se esse menino já andou de ônibus na vida, né? Pode ter andado na escola e tal, mas o que acontece? O que tem dentro do ônibus? Como é que é depois que eu entro? Deixa eu ver mais um. O que fazemos antes de escovar os dentes? O que fazemos antes de dar uma festa? Então esse é legal porque tem todo o planejamento para dar uma festa, né? Então, tem que comprar bexiga, tem que fazer lista de convidados, e tudo isso é planejamento. Então entra em funções executivas, que é uma coisa que a gente trabalha muito no mundo do autismo, né? Beleza? Gostaram dessa também? Essa se chama antes e depois. Vou pra próxima, tá? Vou fechar. Antes e depois.
Mais uma focada em autismo, que é muito legal, é essa daqui, ó. Tirando de letra, sobre expressões idiomáticas. Bem difícil. São raras as crianças que eu já consegui usar isso aqui, porque é bem complexo, sabe? Então ele tem assim, ele tem uma situação, eu vou pegar algumas só. Uma situação e uma imagem. Então, por exemplo, vou pegar essa daqui, ó. Situação, historinha e o nome da palavra, que dá expressão idiomática, desculpa. Aí eu vou ler com vocês, tá? Se você não for maleável e tolerante, será difícil manter as amizades. As pessoas nunca fazem tudo que a gente quer. É importante ter jogo de cintura, ou seja, ser flexível e tentar se adaptar às situações. O que a expressão quer dizer? Então tem uma historinha e aí você precisa trabalhar com seu paciente o que significa jogo de cintura. E é legal para você investigar o que ele sabe. Então tem muitas expressões idiomáticas, gente. Tem muitas mesmo, sério. Olha o tanto de carta que tem esse jogo. Nem eu sabia que tinha tanta expressão idiomática assim. Olha isso. É muita carta. É muita expressão. Eu queria que tivesse uma listinha pra eu passar pra vocês. Mas, deixa eu ver se tem uma listinha. Acho que não, né? Esse aqui. E daí tem uma sugestão de utilização aqui. Como usar? Separe uma carta ilustrada e 2 cartas com só o texto, sendo que uma delas é a resposta certa. Informe a criança que a resposta correta é uma das 2. Complexo, né, para algumas crianças nossas usar dessa forma, tá? Eu geralmente já leio a história, investigo e já explico o que é cada expressãozinha. Mas não é realmente, é um jogo bem difícil, tá, gente? Vou ler mais uma, ó. Conte a verdade para seus pais, seja honesto com eles. Abra o jogo e diga tudo o que está acontecendo. Revele os detalhes da situação. O que essa expressão quer dizer? E aí, eu abrir o jogo, né? Você tem que chegar com o seu paciente no que isso significa. Então, esse jogo é bem bacaninha. Vão dizendo qual vocês gostaram mais, porque de repente eu faço um sorteio de uma caixinha pra vocês. Tá bom, gente? Eu tenho um parceiro de caixinhas aí, eu posso depois ver com ele, se ele topa. No final da live vocês me contam qual vocês gostaram mais, tá bom? Amigo da onça, barata tonta, armar um barraco, arrastar as asas, arregaçar as mangas, bater as botas, pendurar as chuteiras, riscar alguém do mapa, lavar as mãos, segurar vela, trocar 6 por meia dúzia. Nossa, gente, a gente tem umas expressões que, olha, a gente só sabe porque é inato do social do ser humano, né? Mas pra quem não é inato, essa questão de entender expressões idiomáticas, dá um trabalho aprender, né? Porque acaba sendo muito literal, assim, né? Muitos dos nossos meninos do autismo. Então, esse aqui, super bacana. Tirando de letra. Para autistas nível 1, assim, autista leve, que comunica bem, que é verbal, que tem uma compreensão muito boa do ambiente, vale a pena vocês terem. Beleza? Tirando de letra. Depois eu posso postar fotos no feed também, se vocês quiserem, para lembrar a carinha das caixinhas. Vamos para um que não tem foco em autismo, tá? Aqueles ali tem bastante, né? Eu trabalho bastante com os autistas aqueles. A caixa mágica de perguntas para crianças. Esse é um jogo que, sabe quando você tá começando a conhecer teu paciente? Paciente neurotípico mais, tá, gente? Eu uso e usei muito esse aqui com pacientes meus neurotípicos. E aí tá naquelas primeiras sessões que vocês estão... Oi, Bê Freire! A responsável por essa live existir. Viu só? Que sucesso! Eu amei a ideia. Muito obrigada. Foi a Bê Freire que me deu a ideia de fazer uma live das caixinhas ao invés de fazer um monte de stories. Porque assim eu ia ter isso gravado e quem quisesse ver podia ver, ir atrás e tal. Então, obrigada, viu? Seguidoras maravilhosas que esse Instagram me trouxe. A caixinha mágica de perguntas para crianças tem várias perguntinhas para você fazer aquele bate-papo com a criança. Porque geralmente, quando você começa a atender um paciente novo, a tendência é de que a criança fique um pouco receosa, fique meio tímida, né? Poxa, você é uma tia que ela nunca viu. Por mais que seja divertida a sua sessão, ela ainda não confia em você. E aí você também quer saber coisas dela e da vida dela. Só que ficar só fazendo pergunta e resposta, tipo, você mora com seus pais? E como é que é lá na sua casa? E como é que é o seu irmão? E como é que vocês brincam? Fica chato, sabe? Fica entediante. Por isso que a gente encontra novas formas de fazer isso acontecer. Porque a gente vai ter que ouvir e escutar essa criança, fazer com que ela fale sobre a vida dela, sobre as questõezinhas dela,
só que isso pode ser feito de forma lúdica, né? E esse é um joguinho que eu uso muito pra isso. Então eu vou pegar algumas perguntas pra vocês entenderem que fofurinha. Se você pudesse ter um mini zoológico na sua casa, quais seriam os 5 bichos que você gostaria de ter lá? Então são somente perguntas e respostas. O que você mais gosta de comer no café da manhã? Qual é a música mais bonita que existe? Se você pudesse dar um nome a um planeta, que nome daria ele? E aí, gente, que mora o raciocínio clínico do terapeuta, que é: se a criança vai lá e te responde, Planetópolis, e aí você vai investigar por que ela tá pensando Planetópolis, por que aquilo faz sentido pra ela, como que ela chegou naquele pensamento, né? O segredo do bom terapeuta é esse raciocínio que tá sempre buscando algo nas entrelinhas. Afinal, esse é o nosso grande papel como terapeuta infantil, né? Conseguir entender aquela criança que tá ali, precisando de alguma ajuda. Então, através das perguntinhas, você pode ir expandindo. Não precisa se fechar somente na... a criança respondeu, pronto, acabou, né? Então, qual é o filme mais emocionante que você já viu? E aí a criança te fala lá um desenho que ela gosta. Por que é emocionante? Primeiro verifica se ela sabe o que é emocionante, tá? Então tem algumas perguntas que vale a pena você verificar se a criança sabe, né, o que é emocionante. Aí essas eu gosto muito. O que é que faz você ficar triste? E aí, às vezes, como ela tá respondendo uma pergunta de zoológico, uma pergunta de super-homem, e aí ela fala sobre ficar triste, ela traz aquilo de uma forma muito espontânea, porque ela não tá se sentindo pressionada pra falar, ela não tá com receio, né? Ela já tá numa brincadeira com você. Vamos ver qual mais. Qual é o seu desenho favorito na TV? Se você pudesse escolher o tamanho que vai ter quando crescer, de que tamanho você gostaria de ficar? Geralmente me respondem assim, do tamanho do papai ou do tamanho da mamãe. É bem fofos. Para qual lugar você quer ir nas próximas férias da escola? Qual a piada mais engraçada que você conhece? Qual é o seu melhor amigo ou melhor amiga? Qual é a sua brincadeira predileta? Se você fosse um espião que você gostaria de espionar, eu amo essa pergunta. Porque através dela a gente consegue entender o que essa criança gostaria de saber ao redor dela que ela ainda não conseguiu saber, sabe? Então, esse joguinho super vale a pena. Se você atende autistas leves ou crianças neurotípicas, esse é aquele que te salva no dia que você fala assim: gente, como é que eu vou acessar essa criança hoje? Esse jogo. Maravilhoso. Então, fica a dica. A caixa mágica de perguntas para crianças. Muito bom, né? Vamos para o próximo. Pode ser esse aqui, ó. Esse aqui, eu comprei achando que eu ia conseguir usar no consultório. Mas ele tem algumas perguntas mais complexas, sabe? Mas quando é a sessão que os pais estão junto, esse é um jogo... Esse jogo e esse aqui são jogos muito legais para quando os pais estão na sessão com a criança. Eu já explico, tá? E o de criar histórias, cadê ele? Tá aqui. Esse aqui também. Já chego neles, tá? Vamos começar pelo Puxa Conversa Família. Então esse também é um jogo de perguntas e respostas igual aquele das crianças, só que tem algumas coisas mais de troca de família, assim. Então, como seus pais se conheceram? E aí na sessão os pais têm que contar como se conheceram. Qual a risada mais gostosa que você já deu na vida e por quê? E aí é legal quando a gente propõe que a família faça entre eles essa brincadeira. Então, às vezes você como terapeuta é mais a mediadora e tá ali analisando um pouco da interação de todo mundo, né? Enquanto eles fazem as perguntas e vão contando pra eles. E às vezes até o marido e a mulher brincam e tem uma brincadeira, por exemplo, se você ganhasse 500 mil na loteria, o que você faria para a sua família? Porque uma criança nossa, muitas vezes, não sabe a noção de 500 mil reais, né? Mas aí ele fala assim, se fosse 10 milhões, e aí os pais trazem o que eles fariam. E aí às vezes a esposa fica tipo, nossa, e o marido fica tipo, o irmão mais velho, sabe? É muito um jogo para fazer com família. Então, se você tá a fim de entender um pouco mais de uma dinâmica familiar, que você tá estudando, analisando, esse jogo é bem, bem legal para isso. Porque aí eles vão brincando ali, né? E você, terapeuta, está de olho no que está rolando. Puxa Conversa Família, então tem um monte de perguntinhas, assim, estilo essa, só que mais adultas. Deve ser até do mesmo autor. É o mesmo autor. Puxa Conversa Família. Beleza? Dicas boas também. Vamos para a próxima que eu falei, que é esse aqui. Esse jogo é muito legal. Sério, esse jogo aqui...
Nossa, eu usei com algumas famílias que eu precisava mostrar para os pais que eles precisavam passar mais tempo de qualidade com seus filhos. Como funciona? Ai, deixa eu só achar as cartinhas aqui, porque eu fiz uma adaptação dele, porque eu queria o pai e a mãe participando na sessão. Até para eles verem quem que sabia mais das coisinhas do filho e tal. Esse é dos pais perguntam. Tá, pais perguntam. Então é assim, ó. Deixa eu pegar aqui, ABCD. Eu tenho... Nossa, eu queria ter mais uma mão aqui, gente, pra conseguir segurar tudo. Eu tenho as respostinhas aqui, tá? ABCD. ABCD. Respostinhas. E aí, os pais também têm. Digamos que tá só a mãe e o pai. Eu tirei xerox daí pra poder o pai participar também, quando eu fiz a sessão, tá? Então, cada um... O filho tinha um desse, a mãe tinha um desse e o pai tinha um desse também de cartinhas de resposta, beleza? E o que acontecia? Eu ia lá e perguntava. Esse é dos pais, tá? Tem as cartas dos pais e a dos filhos. E esse jogo, o grande intuito dele é ver quanto que os pais conhecem seus filhos, nas pequenas questões. Porque às vezes os pais falam assim, mas meu filho sabe quanto que eu amo ele. Mas meu filho sabe que eu admiro ele. Mas meu filho sabe que eu isso e aquilo. Eita, não posso derrubar minhas caixinhas, peraí. E aí vem tia Paulinha e fala, ele sabe? Então vamos testar. Esse é pra 10 a 14 anos, tá? 10 a 14 anos, ele tem por idade. Porque 10 perguntas vão mudando aqui, ó. 10 a 14 anos. Mas tem de menores, tá? Se vocês gostarem desse jogo, ele é bem legal. Eu não lembro onde eu comprei. Mas aí vocês procuram na internet. Então tá escrito assim, ó. Tia Paulinha fala assim, Joãozinho, uma coisa que seus pais admiram em você é, vou te dar 4 respostas, 4 opções, você escolhe uma. Sua competência e desempenho na escola é letra A. Sua habilidade em fazer amigos é letra B. Sua força de vontade para superar as dificuldades é letra C. Seu jeito educado e atencioso com as pessoas é letra D. Agora, Joãozinho, você escolhe qual dessas respostas você acha que é o que os seus pais admiram em você, tá bom? E pais, vocês respondem qual dessas respostas vocês acham que Joãozinho vai achar, entenderam? Para que os pais sejam testados na habilidade deles de comunicação com seus filhos. Porque saber que alguém te admira por alguma coisa, você só vai saber se essa pessoa te fala. Não é inato, tipo, alguém te olha e faz... Aí você sabe, nossa, a pessoa me admira porque eu tenho uma pulseira bonita, a pessoa me admira porque eu falo bem, a pessoa me admira porque... Sei lá, né? Tem que ser dito. E às vezes essa coisa de família que vai levando a vida na correria não pra falar pro filho assim, nossa, eu admiro muito a sua competência e o seu desempenho na escola. E isso muda tudo. E aí esse jogo está aí pra gente fazer esse teste com as famílias. E aí o que acontece? Então vamos lá. Eu vou fazer a mãe e o fulaninho, tá? O Joãozinho que eu falei, né? Digamos que o Joãozinho acha que a mãe admira ele pela parte da escola. Porque a maior cobrança da mãe nessa criança é em relação à escola. Porém, a mãe acha que ela elogia muito a habilidade dele em fazer amigos, porque ele tem sempre muitos amigos. E aí, eles ficam com as cartinhas viradas assim, eu falo 1, 2, 3 e já. Aí desvira. Aí eles vão ver tipo, eita, Joãozinho pensa uma coisa, a mamãe pensa outra coisa. E às vezes o pai pensa outra coisa ainda. Então vou pôr aqui a letra C do pai, vai? Digamos que o pai participou dessa sessão, letra D. E aí eles se olham tipo, ai meu Deus, e agora? E aí a gente já tem um ponto de atenção, do tipo, galera, se Joãozinho não conseguiu identificar o que vocês admiram nele, então aqui temos uma falta de comunicação. Vamos repensar a forma que vocês comunicam para Joãozinho sobre a admiração de vocês nas coisas dele? Será que ele só pensou na escola porque a cobrança é muito alta em relação à escola e vocês admiram outras coisas no Joãozinho? Entenderam? Como é muito bacana essa ideia? Vou pegar mais uma carta para vocês entenderem. Vamos ver. Que atitude sua eu acho carinhosa? Letra A. Me acompanhar num programa de vez em quando. Deixa eu só ver se esse é dos pais. Perceber que se eu estou muito cheia de coisas se oferece para ajudar. Deitar na minha cama para batermos um papo. Me poupar de aborrecimentos num dia de baixo astral. Então esses os pais perguntam. E aí Joãozinho responde, os pais respondem o que Joãozinho pensa sobre isso. O que eles acham que ele pensa. Qual mais? O que poderíamos fazer juntos? Olha só que legal. Sair juntos, jogar um jogo em casa, fazer um esporte juntos ou assistir um filme que gostamos.
E claro, gente, não quer dizer que um pai saiba, tipo, todas essas respostas sobre seus filhos, tá tudo bem. O que importa é na hora que a cartinha vira, como que eles conversam sobre isso. Isso é muito mais legal do que simplesmente você só falar, tipo, ai, ninguém acertou, ninguém sabe. Não, é tipo, beleza, Joãozinho achou que os pais pensam outra coisa, e por que que é isso, né? E você conseguir pescar um pouco dessa dinâmica da família. Mas os pais têm que estar bem abertos para esse jogo, né? Porque às vezes é difícil você ver que o teu filho, que você e o teu filho realmente estão com uma falta de comunicação muito grande. E aí tem o outro, que é do filho, que os pais perguntam pros filhos. Não, os filhos perguntam pros pais, desculpa. Ó, filhos perguntam. Então tá assim. O que eu faço que te deixe irritado? Quando não organizo a minha bagunça, quando faço chantagem para obter algo, quando enrolo para fazer alguma coisa, ou quando faço as coisas pela metade ou mal feitas. E aí Joãozinho vai lá e vai pensar o que ele faz que irrita os pais dele, e os pais vão responder também. E daí todo mundo vai virar as suas letrinhas, né? Igual eu te mostrei agora há pouquinho. E a gente vai ver o que cada um pensa sobre isso. Ai, derrubei no chão minhas cartinhas. Mas tá, gente, deu pra entender esse aqui? Que tem essa troca de perguntas e respostas? Vão me contando aí, se vocês já usaram, conhecem, não conhecem, gostam ou não gostam. Esse é um que eu acho bem bacana. Só que realmente, assim, o paciente tem que ser... tem que estar na faixa etária e possivelmente autista leve ou então neurotípico, né? Varia, né, gente? Vamos considerar que cada caso é um caso melhor, independente do diagnóstico. Né? Não é o diagnóstico que vai fazer a gente usar ou não uma cartinha. É muito mais com a criança e a família que você quer analisar. E às vezes tem pais que não querem entrar na sessão e não querem participar. Então vai variar. Se chama Será que Conheço Você? Da Terapia Criativa. Parece o Conversinha. Isso, tem o Conversinha. Ai, derrubei ali, depois eu vou deixar ali. Então, tem esse aqui também, ó. Porque aí, né, já que eu achei, digamos assim, achei a treta, vamos resolver? Entenderam assim? Ó, pessoal, falta comunicação, vamos conversar mais? E aí, esse aqui é de pais e filhos, pra manter conversinhas entre pais e filhos. Derrubei. Falei que eu queria mais uma mão? Tudo bem, tá tudo bem, tudo bem. Aqui é sobre o quanto vocês se conhecem também. E aí, esse jogo é muito fofo porque esse é esse, tá, gente? Pra quem vai perguntar, esse aqui, ó. Conversa entre pais e filhos, caixinha de ideia. Então, tem assim, de filho pra pai. Quantos anos tinha quando fez a sua primeira tatuagem? É bem essa coisa de conversar, sabe? Vem dentro da mesma caixinha assim, vê. Ó, esse aqui vem as duas, tá? Vem pais e filhos. Não é um jogo barato, porque eu acabei de ver o preço dele aqui, ó. R$60. Esses jogos terapêuticos, geralmente, né, são um pouco salgadinhos. Mas é o tipo de coisa que, se você tem várias famílias, vale muito a pena ter, tá? Os outros são mais baratinhos. Esses daqui, entre R$30 e R$40, assim, essas pequenininhas que eu mostrei antes. São mais baratas. As mais caras são essas que são, tipo, foco terapêutico, tá? Mais para adolescentes. Isso, esse aqui é de 10 a 14 anos. E aí, esse aqui vai variar um pouco dessa relação familiar, né? Mas sim, eu diria de pré-adolescentes ali. De 10 em diante, possivelmente. E aí tem de filho para pai e de pai para filho. Deixa eu ver uma de pai para filho. Peraí. Vamos achar 2 exemplos. De pai para filho. Como definir... Esse é engraçado. Ai, gente, essa é muito fofinha. Eu tava falando sobre isso ontem até com os amigos. O que fazia com que crianças tivessem uma boa autoestima. Se era a relação, se eram os valores, se era a educação, se era a disciplina. E a gente foi numa conversa muito longa, a gente ainda não chegou em todas as opções. Mas é isso. Essa aqui que eu falei que eu gostei, ó. Sobre o que você gostaria de sonhar. E aí você pode pensar até, tipo... às vezes quando o pai impõe um pouco pro filho o sonho do pai, e aí o filho fala, não, eu realmente gosto de tal e tal coisa, e o pai, tipo... é mais o meu... Já vou chegar lá. Fabi, tem um bem legal de historinha que eu gosto pra criança menor. Vou chegar lá.
Beleza, então esse aqui é muito bacana por essa questão de aproximar pais e filhos. Ou você pode recomendar que eles mesmos comprem e usem em casa. Não que eles vão usar, né? Mas a gente sempre espera que sim. O Onde Está o Absurdo Criança Menor faz, tá, Fábio? Esse aqui, ó. Esse aqui, criança pequenininha. Pequenininha, pelo menos já comunique um pouquinho, né? A gente tem um menino de... Quantos anos que ele tem? 4, eu acho. 4 anos que faz aquele jogo com a gente. Esse aqui, no grupinho terapêutico dele. Então, ele já responde bem. Vamos para a próxima. Vocês querem mais foco em autismo ou crianças neurotípicas? Esse aqui é um que eu comprei, brincando de mindfulness, né? Focando nessa questão da atenção plena e tal. Mas é um pouco complexo. Não são brincadeiras fáceis, sabe? Então, eu não consegui usar ainda, essa é a real. Eu tô mostrando pra você. A Cecília tem 2 e 8, né, Cami? 2 e 8? Acho que ela tem 2 anos e 8 meses. Ela fez com a tia Darda mesmo. A tia Darda me contou. Então, aquele ali super dá, assim. Uma criança que já é verbal, né? Porque ela precisa expressar um pouquinho. Vou mostrando tudo. Eu vou mostrar minha caixa inteira. Esse é o objetivo desta live. Mas, ó, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Este é um exercício... são cartas com ideias gigantes, assim, de brincadeiras. Então, ou você usa isso aqui pra você pensar antes da tua sessão, tipo, preciso de um exercício de mindfulness para o meu paciente tal, para ajudar ele a se organizar. Exato, Alice, é bem isso. Vou ler para vocês verem. Este é um exercício de respiração com a ajuda de um balão. Antes de começar, a criança deve respirar normalmente pelo nariz com os ombros relaxados. Fale para ela inspirar pelo nariz o máximo que conseguir e soltar o ar pela boca, enchendo o balão de uma vez, até esvaziar os pulmões. E observar quanto de ar ela tem nos pulmões. Peça-lhe que repita mais algumas vezes para ver se consegue encher mais o balão. É muito complexo, né? Mas esse aqui é fofo. Esse aqui eu tenho uma conhecida que faz meditação para crianças e ela usa essa brincadeira. Que é colocar um bichinho em cima da barriga e aí a criança respira e expira. E ela vê o bichinho subindo e descendo. E isso é uma forma é uma estratégia que ela pode usar para conseguir se regular e se organizar quando ela precisar respirar, quando ela se sentir ansiosa, quando ela estiver nervosa, quando ela estiver com raiva, né? Vamos pegar o bichinho para respirar. Então tem algumas estratégias bem legais nesse jogo, só que realmente no consultório eu não consegui usar. Mas se você é pai ou mãe e você gosta dessa ideia de atenção plena e mindfulness, esse jogo vale a pena para pai e mãe. Eu acho que ele é bem mais, tipo a mãe que tá estudando isso... leva a criança no parque, faça com que ela olhe a árvore, os troncos, os galhos, tipo, tudo junto com você, sabe? É todo um processo, assim, não é só uma brincadeira que eu consigo fazer no consultório, tipo esse aqui, acho que esse aqui é meu number one, assim, é um dos preferidos. Tá? Então, só pra vocês saberem que existe e que a gente olha a capa e fala, nossa, deve ser muito legal. E ele é legal, mas ele não é tanto pra consultório, tipo, porque... Em 45 minutos é difícil às vezes, né? Fala até de TDAH aqui, regula os níveis de ansiedade e tal. Ou mindfulness, né, gente? Tem pesquisas que comprovam um pouco sobre essa questão. Mas fica a dica pra paz, tá? Eu, no consultório, realmente não consegui usar. Agora, vamos pra 2 de historinha que eu adoro. Esse aqui, tadinho, olha como ele tá detonado. A caixinha dele, gente, nem aguenta mais existir. Mas esse jogo... Ele foi um dos primeiros que eu tive no consultório e foi por causa dele que eu vi, tipo, cartinhas são incríveis. Vamos lá comigo para esse jogo de cartinhas maravilhoso. Se chama Eu Conto, tá? Esse é o nome dele. Esse jogo é muito fofinho. Vamos abrir sem rasgar, né, tia Paulinha? Porque tadinho dele. Tá meio capenga já. Mas ele é muito legal. Tá, então ele tem cartas de cores diferentes, tá? Ele tem cartas verdes, e são cartas grandonas, assim, ó. Cartas verdes para personagens. Então tem lá os desenhos com o nome das pessoas ali em cima. Professora, gato, tal e tal. Personagens. Ele tem qualidades. Que esse aqui é mais difícil eu usar. Qualidades. Ele tem lugares.
lugares. Então tem os lugares de laranja. Ele tem objetos em roxo. Objetos, então tem vários objetos aqui, figuras de objetos, casa, copo, leite, anel, mochila e tudo. E ele tem mais um aqui. Ah, esse é o lugares. Não, ações, desculpa. É que é bem parecido do laranja, né? Ações. E aí tem os verbos para você usar para montar histórias. Então, o grande objetivo desse jogo é montar histórias. Então, você põe no chão assim. Chão ou mesa, tá, gente? Aqui eu uso muita coisa no chão, né? Mas você põe as cartinhas viradas para baixo. E aí você tem vários níveis. Então, se é uma criança pequena, talvez para ela seja muito difícil, pequena ou que tá começando a falar e tal, talvez seja muito difícil colocar todas as cartas. Então, você põe quem e onde. Quem e onde. E aí a criança pega 2 cartinhas e faz uma historinha. Era uma vez o rei, ele estava na escola. O rei estava na escola. Simples assim. Esse é tipo o nível... Tá, antes desse nível tem tipo... Você simplesmente perguntar pra criança quem que é esse e usar essa carta como uma questão de linguagem expressiva, que ela tem que falar quem é, né? Então, quem é esse? E ela vai lá e fala. Então, você pode usar simplesmente pra criança nomear as cartas, certo? Quem é esse? Quem é esse? O que ele tem na cabeça? Que roupa é essa? Então, você consegue usar esse jogo assim, em uma cartinha ou em todas. Então, digamos, usou, nomeou, beleza, a criança passou pro próximo estágio, né? E aí começa a fazer essa junção de uma carta com a outra. Então, o coelho está na piscina. Começou assim, simples, né? Depois você vai adicionando. Então, personagem, lugar e objeto. Daí você já começa a aprimorar mais essa história, né? Personagem, lugar e objeto. Então, a criança vai virar lá. Era uma vez um coelho que estava na escola usando o relógio. Então já a história já ficou um pouquinho mais complexa. E aí você pode falar, e o que aconteceu com o relógio? Tem vezes que eu faço assim, para quebrar a rigidez da criança, né? A criança monta a história e aí quando ela termina de montar, eu vou e adiciono mais alguma coisa no final para quebrar um pouco o que ela criou. Por vezes dá certo e a criança tipo, ai que engraçado. Por vezes ela não quer saber, ela quer manter a história que ela criou. Mas é o meu trabalho ir quebrando essa rigidez cognitiva, né, gente? Isso você já sabe. Beleza. Então, esse jogo também muito legal. E daí você vai adicionando as cartinhas, tá, galera? Vou arrumar aqui pra eu parar de derrubar as coisas, né? Para não... Entenderam legal esse, né? Tranquilo, fácil de entender. Eu devia plastificar ele também. Continua aberto o convite aí, hein? Curitibanas, amigas, quem quiser no meu consultório me ajudar a plastificar, tá feito o convite. E aí tem essa versão mini de historinha, do Era Uma Vez, que também tem 40 cartas com imagens. E aí não tá separado por cor nem nada. É na sorte. Era uma vez, e aí vai ter tipo o carro, aí vai ter o elefante, vai ter a nuvem, e aí você vai criando histórias também. Carneirinho, sorvete. E aí você pode fazer o quê? Você sabe que o teu paciente sabe falar 5 palavras e que tem essas palavras nesse jogo. E aí você separa essas cartinhas que você sabe que ele consegue falar e você burla o jogo, né? Antes dele chegar, você fala, fulano tá vindo, ele fala sorvete, fala sofá, fala mamãe, fala papai. Vou pegar essas cartas do jogo, porque assim eu incentivo ele que ele consiga falar e eu ajudo ele continuando a história. Quem que é essa, fulaninho? Tipo, digamos que ele fale carro. O carro! Isso, o carro tava andando na rua quando ele encontrou um elefante. E agora? E daí você faz algo divertido, né? Ai, bateu no elefante. Ou o elefante subiu em cima do carro. Aí você consegue usar as cartas até como uma brincadeira mais simbólica, assim. Aí vai muito da sua criatividade, da forma que você usa essas estratégias. Regina, você quer saber desse ou do de antes? Das cartas lá grandonas? Esse aqui se chama Eu Conto. Da editora... de uma associação, na verdade, não é de uma editora. Associação Viva e Deixe Viver. Eu Conto. E esse pequenininho se chama Era Uma Vez. Acho que são esses dois que vocês estavam na dúvida, né? Eu Conto e Era Uma Vez.
De nada. Vamos lá. Próximas cartinhas. Daqui a pouco a gente tá chegando em habilidades sociais, que eu sei que vocês amam muito, né? Vamos pros outros que não são habilidades sociais, daí a gente chega em habilidades sociais, tá? Esse aqui, gente, envolve um pouco HS? Envolve, porque afinal saber emoções também envolve habilidades sociais, né? Que emoção é essa? Então tem várias cartas com situações problema, situações que aconteceram ali com as pessoas, e a criança tem que dizer que emoção a pessoa está sentindo. Então aqui o que está acontecendo? Essa carta é bem prudente para este momento, né? Tem uma vacina e uma médica e o menininho ali com medo. Tem aqui uma mamãe muito brava no trânsito. Tem um moço que ganhou uma medalha de futebol. Tem um presente. Tem uma bola de futebol que eles estão brigando por causa disso. Pai e mãe brigando. Essa carta é bem interessante, por quê? Porque a tia Paula entra em ação, não é mesmo? Então, nossa, tem um outro jogo que não tá aqui que é muito legal. Depois, eu faço mais lives, né, gente? Eu vou trocando recursos com vocês, assim, sempre, porque eu gosto muito dessa troca entre terapeutas também. Teve uma vez que eu pus essa carta pra uma criança, e aí, antes dela me falar qual era o sentimento, ela começou a imitar as frases que o pai e a mãe falavam quando eles brigavam em casa. E eu já tinha perguntado pra essa família, tipo, como é que é o ambiente familiar de vocês? É tranquilo, não é? Eles falaram assim, não, é tranquilo. E aí a criança começou a fazer esses gritos e falar uns palavrões e tal. E era uma criança pequena, acho que ele tinha 5, 6 anos. E aí eu fui investigando com ele, né, essa história, e depois eu fui falar com os pais. Eu falei, olha, eu sei que vocês me relataram que o ambiente familiar era tranquilo, mas fulaninho trouxe pra mim situações assim, assim, assim. Isso eu não falo na frente da criança. Lembre sempre dessa dica. A gente não fala da criança na frente da criança. Manda no WhatsApp, marca reunião, manda a criança pra casa da avó, dá um jeito. Mas se eu falasse sobre isso na frente do meu paciente, seria um super erro, assim. Porque primeiro que meu paciente ia olhar e falar, nossa, a tia Paula fala tudo pros meus pais, né? Não tem um ambiente seguro. Mas eu precisava conversar com os pais dele sobre o que ele me trouxe. E aí eu trouxe isso, essa realidade, os pais falaram, nossa, a gente achou que não era nada, né? A gente não discute tanto assim, de vez em quando. Mas para aquele menino, cada vez que ele via os pais brigando, para ele era tão marcante que ele lembrava daquilo, né? E acabava repetindo algumas palavras dessas brigas. Então, o menino na escola, são várias situações, né? Baratas no lixo, casamento, escola de novo, bola furada, susto e tal. Então tem várias cartinhas com emoções e aí as crianças vão explicando. Aí uma coisa que eu gosto muito de fazer eu pego o que a criança me diz. O que aconteceu? Que emoção que ela tá sentindo? Ela tá ansiosa, tá nervosa. E por que ela tá nervosa? E aí vem a criança trazer a história dela nessa cartinha. Ela tá nervosa porque ela mentiu pra mãe dela e agora ela tá com medo. Ou, é que esse aqui é muito concreto, né? Tipo, não tem como criar muito. Mas tio da escola, pelado também. Esse aqui, o menino falou pra mim assim, eu falei, o que ele tá sentindo? Ele falou, solidão. Aí eu, por que ele tá sentindo solidão? Porque ele tá se sentindo muito sozinho no mundo. Gente, essa aqui é uma carta que, tipo, ao meu ver, uma mãe brigou com o filho e ela tá falando, vem filho, e ele, tipo, tá bravo, não quer ir, tá meio triste, não quer ir. Esse menino me trouxe o sintoma da solidão e aí a gente trabalhou isso na sessão dele. Era um menino superdotado até, não era autista. Mas trazendo o sentimento através da cartinha, né? É mais fácil quando eles conseguem transferir indiretamente pra carta, assim, não precisa ele falar que, Paulinha, eu sinto solidão, porque pra criança é muito complexo conseguir identificar o que sente, ainda falar como adultos, né, fazem. Então, através de brincadeira e cartinhas, assim, é muito, muito jogada. Este aqui, coloque na ordem. Esse é de sequência lógica, né? Então, esse aqui é bem bacana, bem basicão, simples, assim. São histórias de 4 cartinhas. E aí é legal pra você ajudar seu paciente nessa questão de funções executivas também, de organizar as cartinhas, né, na ordem da história, e depois contar a história. Vou pegar uma história de exemplo aqui. Eu peguei a do pato mesmo. Então, eu coloco geralmente no chão as cartas e falo, vamos organizar? E daí eu deixo o paciente organizar. Vamos ver se eu acerto a história. Tá. Era uma vez um pato andando por aí com um potinho de tinta, uma escada. Aí ele subiu na tinta, prendeu o potinho, aí caiu. Tinta na cabeça dele.
e aí ele virou um pato preto e branco. Então são várias historinhas de 4 cartas, né? Ou, se você quiser, você consegue fazer ela menor. Um paciente que talvez ainda não dê conta de 4 cartas de histórias. Dá pra fazer menorzinho, por exemplo, Papai Noel pode ser simplesmente... o Papai Noel pega o presente e entrega de trenó, né? Pode ser simples assim. Se você não quiser usar as 4 cartas porque seu paciente ainda não dá conta de uma história tão comprida, pode ser também. Lembre que o bom desses jogos é que você adapta muito pra tua realidade, né, do seu paciente. Até a forma de apresentar, a forma de brincar, varia tanto e é tão legal que você não precisa ficar presa, rígida numa coisa bem certinha, assim. Então isso eu gosto bastante dessa ideia de cartinhas. Tem mais um aqui que eu gosto muito, que é o Mexa Seu Corpinho, do Coisas de João. Esse aqui não é um jogo necessariamente de cartas, tá? Mas as cartas nos dão ações e movimentos. E eu gosto muito de começar minhas sessões com movimento, porque já existe pesquisa que fala o quanto que a gente exercita o cérebro antes, depois ele fica mais atento ainda para aprender e tal. Então, nesse jogo aqui do Coisas de João, tem as regras, então tem estratégias de como usar, né? Tem algumas ideias de como você pode usar o jogo. E aí eu vou mostrar algumas pra vocês, ó. Esse já vem plastificado, né? A terapeuta pira, porque pode passar spray de álcool em cima. Estique o pescoço como uma girafa. Põe as mãos atrás das costas. Ande como um zumbi. Tire uma foto. Deslize como uma cobra. Pule como um saci. Então são várias cartinhas de movimento. O foco desse jogo é mexa seu corpinho. Finja que você está pulando corda. Pule bem alto como um canguru. E olha, vou dar uma dica bem legal, porque em épocas de atendimento online, usar cartinhas na sessão online do Zoom é muito, muito, muito funcional. Sério, acho que o que me salvou na pandemia, com muitos pacientes meus, foram usar cartinhas nos atendimentos online. Agora, né, a gente tem alguns grupos que estão online também, então a gente acaba usando cartinhas. Então a gente mostra o que a gente usou ontem com os meninos. Teve algum desses jogos que a gente usou. Ah, lembrei. Eu e a Darda, a gente fez um tabuleiro. Na verdade, o tabuleiro quem fez foi um dos pacientes. E aí andava no... Eu postei isso no Instagram. Quem não segue os stories, gente, eu dou dica todo dia de recurso lá também. Então não esperem pra ver a live pra pegar dica, sabe? Diariamente eu fiz uma atividade, vou lá e posto, porque é muito mais fácil pra mim conseguir pegar o que aconteceu no dia e postar pra vocês, né? Porque é mais rápido. Então a gente fez um tabuleiro, aí eles andavam no tabuleiro, cada vez que parava numa casinha de uma cor, tinha que escolher uma carta. E daí eu e a Darda, não satisfeitas com o jogo, a gente pegou 3 cartas de 3 jogos diferentes. Então um era o absurdo, o outro era um de pergunta da Turma da Mônica, que não tá aqui, acho que eu deixei no consultório. E o outro era um outro de Turma da Mônica sobre inferência, tá? Então eram 3 cartinhas, eles tinham que escolher uma e aí a gente virava e eles tinham que responder. E aí, quando não sabe, a gente sempre propõe a ajuda do amigo. Então, quando um amigo fala, não sei responder, a gente fala, pede ajuda, né? Que nem eu falei pra vocês dos jogos que a gente usa no grupo. Geralmente, a gente faz com que o grupinho se ajude, pra não depender de tia Paula ou tia Darda nos grupinhos. Se precisar, é claro que a gente vai lá, a gente tá lá pra mediar, né? Mas eles podem muito bem se ajudar, porque afinal a vida social dos meninos, das crianças e adolescentes é com os amigos, né? Vamos para um outro kit ouro. É ouro porque é bem caro, mas essas cartas são muito boas, tá? São da Estímulos, talvez vocês já conheçam. Conhecem? Quem conhece, conta aí nos comentários se vocês conhecem. Então, ó, tem uma chamada Ponto de Vista, tem outra chamada Conhecendo o Amigo, tem outra chamada Histórias Curtas e tem outra chamada Formalidades. E essas cartinhas são, assim, sensacionais. Eu ainda acho que eu devia plastificá-las. Acho. Mas elas têm uma qualidade muito boa, sabe? Elas são um papel bem mais grossinho. Não sei se dá pra ver aí como a qualidade é boa da carta. Se ela é mais durinha, sabe? Então, esse aqui é de ponto de vista. Então, tem uma história, mas essas são super complexas, tá? E eu tô na carta 1, que é a mais fácil, elas têm níveis de dificuldade. Vai até a 55.
Então essa aqui é sobre mostrar para as pessoas, para o seu paciente, né, que as pessoas têm diferentes pontos de vista e tal, numa mesma situação. E daí tem sentimentos, emoções, situações que podem gerar esses sentimentos. Varia de acordo com quais cartas você está trabalhando, tá? São 4 partes, ó. Primeira parte, segunda parte, terceira parte, quarta parte. Beleza. Deixa eu só ver se isso aqui tá no lugar certo. Isso. Daí aqui tem um índice pra você saber quais temas e cartinhas tem. Eu sei que tá bem ruim o foco, gente. Mas não tem muito o que fazer, né? Mas tudo bem. O que importa é vocês conhecerem um pouquinho desses jogos. Vamos lá. Querem ver um pouquinho das imagens desse ponto de vista? Me avisem. Esse aqui eu gosto muito de usar pra investigar também. Qualquer situação com qualquer criança. Pra entender um pouco do que ela pensa, do que tá vendo. Então vamos lá. Pediram pra ver imagens. Gente, vocês podem me dizer que horas são? Porque eu tô com o meu celular aqui, eu tô sem relógio. Eu só preciso ver se eu não tô passando demais do horário. Me avisa que horas são aqui. E desculpa perguntar, mas geralmente eu tô com o meu computador e hoje eu não usei computador, então, né? Desse jeito. Vou mostrando e alguém aí bem fofinhas me conta que horas são. Porque eu não posso sair da live pra ver que horas são. Ah, que coisa boa, né? 9h33, tá. Beleza. Eu tenho uma dúvida então pra vocês. Já faz 1 hora que a gente tá aqui, porque eu comecei 8h30. Eu tenho uma proposta da gente fazer mais uma vez semana que vem, no dia 17. E aí eu pego as outras cartas que faltaram também, junto com essas de habilidades sociais. Pode ser? Porque senão a gente vai ficar tipo 2 horas aqui e depois fica um vídeo muito compridão. Vocês vão estar comigo de novo quarta-feira que vem? E aí eu mostro essas todas de habilidades sociais, explico como eu uso elas todas. Ó, vou mostrar que tem muita coisa ainda, sabe? Por isso que eu não queria fazer correndo, porque eu também já tô cansadona aí, um dia puxado. Ó, tem essas daqui da Estímulos, né, que eu falei. Tem essa aqui que é super legal, que eu quero andar com calma com vocês com essa carta aqui, porque ela é muito bacana. Tem essa daqui, ó, de habilidades sociais, pergunte que eu respondo. Ai, gente, fechou, vocês são maravilhosas. Porque aí vocês também vão tomar um banho, relaxar, cuidar da vida de vocês aí, né? Socialize-se. E resolvendo conflitos, tá? E aí no consultório tem mais algumas que ficaram faltando. E aí, como eu já vi quais eu já apresentei, eu foco nessas de habilidades sociais semana que vem. Fechou, meninas? Muito obrigada por ficarem comigo aí, trocando informações. Eu realmente sou muito fã de cartinhas e volta e meia que eu tiver alguma nova, eu vou trocar com vocês, a gente vai conversando, tá bom? Então, quarta-feira que vem, 8h32, de novo, estaremos juntas aqui online pra fazer a parte 2 das cartinhas, beleza? E aí, depois eu vou conseguir um sorteio pra vocês da cartinha que vocês mais gostarem. Quer dizer, eu espero que não sejam essas daqui, né, gente? Porque eu não sei se eu consigo essas. Mas essas daqui eu sei que eu consigo, tá bom? Então vão pensando aí quais dessas que vocês gostam muito. E aí, na quarta que vem, quando terminar a live e tal, eu faço um post sobre as cartinhas. E aí vocês vão lá e comentam bastante pra gente decidir qual que a gente sorteia pra essa mulherada maravilhosa desse Instagram de Tia Paulinha. Todo mundo, todas... só mulher, né? Não adianta. A área da psicologia é realmente muito feminina. Que bom. Beijo, meninas. Boa noite. Até quarta que vem. Obrigada a vocês por ficarem comigo.